Olá, sou Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga. Muitos pais e mães já me conhecem, já estão inteirados do meu trabalho com essa entrada no mundo jovem de seu filho, o seu diamante. E nessa semana, nesse direcionamento com práticas voltadas a esse resultado esperado com uma vida mais saudável, mais bem direcionada na juventude de seu filho, você já sabe que toda terça, quinta e sábado eu estou aqui trazendo algo muito focado para você. Então essa semana não será diferente, eu trarei uma série de 3 vídeos, a começar com a parte 1 hoje. Essa série de 3 vídeos é uma sequência de assuntos que eu penso que interessa muito às mães e aos pais, para que melhore uma definição, tenha aí uma ciência, um aprendizado mesmo com detalhes sutis e detalhes que são realmente muito importantes a serem aprendidos sobre a puberdade, a pré-adolescência e a adolescência, porque constantemente recebo perguntas com dúvidas. Afinal, o que é a puberdade? Quando acontece exatamente a puberdade? Quando termina? Quando exatamente é a pré-adolescência ou a adolescência em si? Porque quando o filho está nessa etapa da juventude, parece que tudo é uma coisa só. Então tudo é adolescência e não é bem assim. O filho jovem, ele tem um início no processo da adolescência que inicia por volta dos 10 anos e vai até o seu final da adolescência. Lá aos seus 17 anos, início da vida adulto jovem, que eu costumo chamar de pré-adulto, aos 18 anos. Então nesse vídeo de hoje, terça-feira, falarei sobre a puberdade. Na próxima quinta, a parte 2 sobre a pré-adolescência e depois no sábado, o terceiro vídeo, a parte 3, com a adolescência propriamente dita. É importante que você entenda que há um processo que teve início na vida do seu filho nessa saída da infância. E essas transformações, modificações vão sendo entrelaçadas conforme o grau, o nível de amadurecimento do filho. Mas agora, falando especificamente da puberdade, é importante que você entenda que a partir dos 10 anos, em torno dos 10 anos, a puberdade tem início na vida tanto da menina quanto do menino. Então essa saída do processo da infância e entrada no processo da adolescência se chama puberdade. A puberdade é justamente a transição entre a infância e a adolescência. É um período onde você começa a observar modificações, tanto biológicas, fisiológicas e psicológicas, nesse jovenzinho que está saindo da infância. Detalhes, coisas novas estão acontecendo a nível corporal, a forma externa, você começa a ver diferenciações e também no seu formato interno, no seu eu mais interno, você também começa a perceber pensamentos, sentimentos, as palavras, os comportamentos começando a ficar diferenciados daquilo que até então eram ali traços, comportamentos infantis. Então é importante perceber que em média por volta dos 10 anos, às vezes até uma precocidade, muitas vezes as meninas até mesmo aos 9 anos pode acontecer de estar entrando na puberdade. Mas para efeitos didáticos, a gente coloca em média aos seus 10 anos a puberdade começa a ser instalada na vida do jovem, do filho único, porque ele tem suas próprias transformações, sua própria evolução, por isso vai variando de pessoa para pessoa essa idade, mas em média aos 10 anos começa a existir a puberdade e começa também a aparecerem os primeiros caracteres sexuais, diferenciações. Por que caracteres sexuais? Porque justamente a menina terá seus caracteres, suas características sexuais femininas e o menino seus caracteres, suas características masculinas nas transformações biológicas. Então, corporalmente, visivelmente no corpo, você que é mãe, pai, começa a observar no seu filho o surgimento de algumas coisas que antes não existiam. Então, começa a existir, por exemplo, a aparição dos pelos, tanto na parte genital como na axila,
o peito, o seio, né, da menina começa a ficar mais volumoso, começa a ficar mais protuberante, você começa a perceber que aquilo que estava lisinho ali começa a aparecer, o menino começa a ter aumento das gônadas, então tudo isso vai se avolumando, vai modificando, a menina tem um aumento ali na parte do quadril, então a anca, a parte dos ossos, tudo isso vai sendo diferenciado nessa época, na mesma medida em que os meninos têm o aumento do tórax. Você percebe que o tórax dele começa a ser modificado, sai daquele posicionamento retangular de infância e começa a ter toda uma estrutura diferenciada que você percebe ali que não é mais aquela criancinha, que já começa a ter uma estrutura física muito diferenciada. Então é a hora do pai e da mãe ter a consciência em perceber que seu filho já não é mais criança, que ele está saindo do posicionamento infantil. E isso também fará com que o pai e a mãe comecem a ter outras atitudes, outros direcionamentos educativos com esse filho que já está num momento de transição. E justamente por ser um momento de transição, é aí que surgem também muitas condições emocionais. A parte psicológica começa a ficar em evidência no sentido de sensibilização para muitos assuntos que vão surgindo. De repente parece que tudo é tempestade, de repente um grau de ansiedade aumenta, de repente aquelas emoções, aqueles destemperos começam a surgir. Justamente porque os hormônios também começam a ter um amadurecimento diferenciado, como se eles tivessem acordado, aflorado, e essa quantia diferenciada de hormônios, que são justamente o carro-chefe para auxiliar nessas modificações de crescimento, de estatura, modificações dos caracteres sexuais, os hormônios são, vamos dizer aí, o combustível para assessorar esse fisiológico nas transformações. Só que isso também atinge as condições emocionais, as condições psicológicas. Então, o humor, as emoções, os destemperos começam a surgir nessa época também. Essas alterações hormonais também começam a despertar os desejos e os interesses sexuais, coisas que não aconteciam antes. E isso vai tendo aí um foco diferenciado, onde também é necessário a prática da mãe ou do pai em estar muito atento a esse aflorar que começa a acontecer na medida em que a puberdade também vem aí mais à tona com suas transformações. Por que vem mais à tona nesse momento, na puberdade, aos 10, 11 anos, sendo que ainda é um princípio da adolescência? Porque justamente a menina, com suas próprias transformações corporais, começa a ter um olhar diferenciado para sua coleguinha ou para aquele menino, para percepção do que é que está acontecendo com o corpo dela, que não está ou está acontecendo com o outro. A curiosidade é aguçada. Será que comigo estão acontecendo coisas que não acontecem com o outro? Então há um interesse ali em preliminares de conhecimento. Por isso o aflorar também dos desejos sexuais, e isso começa a ter ali uma intenção de perceber o outro, e nessa curiosidade de perceber o outro é onde também começam a surgir esses efeitos. Então, nesse direcionamento de curiosidade, o que acontece comigo, será que acontece com o outro? Esse olhar diferente traz à tona também mais interesses da sexualidade. São impulsos que começam a acontecer, impulsos novos. E isso tudo é muito natural, porque se trata de um desenvolvimento dentro da normalidade. É esperado que isso comece a surgir. Até porque esse corpo, essa estatura, essa mentalidade vai evoluir para um dia se tornar uma pessoa adulta, onde terá todos os seus fatores de desenvolvimento já bem preparados para a vida sexual, para uma vida de relacionamento no futuro. Então é importante que isso, claro, comece a acontecer. Mãe e pai podem ficar tranquilos em relação a essa naturalidade do desenvolvimento e também da parte em que vão surgindo esses novos interesses. Porém, não tão sossegados em relação à orientação que esse jovem precisa receber, o acolhimento necessário também nesses novos assuntos,
porque até outro dia isso não existia na vida desse jovem. Agora ele é um púbere, ele está na puberdade e tem novas coisas acontecendo. Então o pai e a mãe precisam também evoluir nessa transição, em percepção de novos acontecimentos. Outro dia você tratava seu filho como uma criança, agora ele é um púbere, está na puberdade, tem novos acontecimentos, tem novos assuntos. Então novas orientações deverão estar sendo incluídas no diálogo, nas práticas educativas com esse jovem, porque ali tanta coisa está acontecendo e o jovem fica, perdido, vem medo, vem alguns receios, vem tantas formas de insegurança, porque tanta coisa nova que vai acontecendo, de repente vai surgindo, e aí nessas questões de desenvolvimento, de tantas transformações, esse jovem que nunca passou por isso, está se sentindo perdido. E agora, como vou ficar? O que vai acontecer mais comigo? Claro que o jovem atual, ele é precoce em muitos conhecimentos, em muitos novos assuntos, já dá de 10 a 0 em nós atualmente, em conhecer muitas coisas, mas uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é teoria, eu saber que essas coisas vão acontecer comigo. Outra coisa é a prática, quando eu olho para o meu corpo ou diante de um espelho e começo a não me reconhecer como outro dia eu era. Antes eu tinha um corpo infantil, agora eu tenho um corpo que começa a ficar em transformação e que não está pronto, não está completado ainda. Eu estou no início desse caminho e não sei como vou ficar. Então medos, receios, a insegurança é muito grande nesse momento. Além do mais, nessa evolução hormonal, nessas transformações, a menina vai passar por sua menarca, a sua primeira menstruação. E também é teoria para ela, até então, no dia em que isso realmente acontece. A prática acontece. Então, como é que isso ficou para ela no seu afetivo, no seu emocional? Qual o significado disso para essa menina? E o menino também, com todo esse desenvolvimento hormonal, um pouco mais tardio do que a menina, em média, ele vai um pouco mais adiante, ainda tendo que ter todo esse crescimento, essa evolução, amadurecimento hormonal, mas ainda fazendo parte da sua puberdade, ele vai ter sua primeira ejaculação. E há meninos que têm 11 anos, 12 anos e ainda não tiveram sua primeira ejaculação, por exemplo, ficam se sentindo muito perdidos nisso tudo. Porque como assim? Como eu ainda não tive? E há muitas vezes até meninos que ficam com ali tentativas de que isso aconteça. Mas isso só vai acontecer no momento em que os hormônios estiverem amadurecidos o suficiente, tanto para a sua primeira ejaculação nos meninos, quanto na menarca, a primeira menstruação nas meninas. Então vai variar de pessoa para pessoa. Há meninas que têm a menarca aos seus 10 anos, conheço meninas que tiveram precocemente aos 9, outras aos 11, 12. Você que é mãe, está me ouvindo? Pensa aí qual foi a sua idade, qual foi a idade que as suas amigas também tiveram a menarca, o marco ali da primeira menstruação acontecendo, como foi isso para você? Outros tempos, outra geração, uma dificuldade de diálogo, uma dificuldade na comunicação, alguém que explicasse, que mostrasse, revelasse como cuidar desse momento de maneira natural, de maneira tranquila, de modo que é um momento muito bonito, importante na condição de uma jovem, de uma menina. Assim como para o menino, o marco da primeira ejaculação, quando o corpo dele começa a ter as transformações. O menino tem situações durante a sua puberdade onde ele tem a poluição. Poluição é quando o órgão genital fica endurecido, fica ereto, muitas vezes espontaneamente, ao se enxugar com a toalha, ou quando coloca ali a cueca, ou quando está dormindo e roçar de uma coberta, por exemplo, um travesseiro entre as pernas, um contato ali, de forma até involuntária isso acontece. Às vezes situações constrangedoras para o menino dentro de uma sala de aula, muitas vezes, porque de repente a parte genital fica ereta e ele não estava pensando em alguma coisa, mas por condições hormonais isso pode acontecer também. Então há muitos detalhes acontecendo nesse momento, nessa época de puberdade. Então puberdade significa transformações, modificações, colocando esse corpo, saindo da posição infantil para uma posição adolescente.
é um pedaço, uma parte importantíssima e inicial do processo da adolescência. Então é importantíssimo que na prática educativa a mãe, o pai esteja muito atento a esses pontos que começarão a acontecer em média a partir dos 10 anos de idade, para que o filho tenha na mãe e no pai toda a abertura em poder falar sobre esses novos acontecimentos. Afinal de contas, quem melhor vai poder orientar será seu pai ou sua mãe, não é mesmo? Ou, quando essa abertura não existe, com toda certeza esse filho, esse jovem vai procurar saber respostas. Ele precisa de respostas, ele precisa de direcionamentos. Como é que cuida de tudo isso? Ele vai procurar com amigos, com outras pessoas, e o jovem atual procura na internet. Então, o que é que ele encontra na internet, ou o que é que esse jovem ouve de outras pessoas, outros adultos, ou até mesmo outros colegas, próprios ali, de amigos próximos de sua idade mesmo, mas quando vai falar com um amigo de sua idade próxima, ele também está tão perdido quanto esse seu filho. E então, onde é que deve ser encontrado esse respaldo, essa fundamentação, esse suporte de base? É justamente no pai e na mãe. E se você está aqui me ouvindo, entendendo exatamente então o que é essa puberdade tão falada, fique ciente a partir desse momento que você precisa, a partir de agora, encontrar em você, como mãe, como pai, essa disposição em estar aberto, disponível para assuntos da sexualidade principalmente. Porque a sexualidade não é somente o sexo em si, são também todas essas transformações que vêm acontecendo a partir do momento que se inicia essa fase, subfase, vamos chamar assim, do processo da adolescência, que é a puberdade. A puberdade é o marco do início das transformações corporais e também das transformações psicológicas. O corpo se transforma de forma externa porque internamente há uma transformação muito poderosa acontecendo nesse filho. Ele já não é mais criança, acabou a infância. Agora você tem um púbere, você tem alguém que está na puberdade e que pertence aos direcionamentos necessários que você tem aí para fazer como prática educativa na vida do seu filho. Uma prática educativa não diz respeito somente à disciplina, a comportamentos certos ou errados, mas sim a uma abertura onde o filho encontre essa possibilidade de ter em sua mãe e em seu pai essa tranquilidade, essa liberdade em também poder se expor. Porque muitos jovenzinhos começam a ficar envergonhados de sua mãe, de seu pai, porque provavelmente o senso de moral, pudores, sentimentos envergonhados, aquele constrangimento pode estar existindo no clima deste lar. E o filho não vai perceber que então sua mãe ou seu pai possa lhe trazer essa abertura para falar desses detalhes tão importantes. Se já no início desse período todo o filho encontrar em sua mãe e em seu pai esta abertura, esta liberdade, você terá sim a condição de estar sempre na vida jovem do seu filho. Entrar no mundo jovem também significa ter essa abertura para que o filho venha até você. Se desde o início isso é rompido, o filho vai procurar o esclarecimento, suas dúvidas, sanar suas necessidades em outros lugares. Geralmente na internet atualmente, mas como muitas coisas são distorcidas, sempre tem um amigo, sempre tem alguém de plantão para dar respostas no lugar de mãe e de pai, e não é isso que nós queremos. Também aliado a esse assunto estão as transformações e necessidades com o asseio, com a limpeza desse corpo que se transforma e gera odores, geram necessidades diferenciadas de sua higiene diária. Então, com a menarca, ou com a ejaculação, ou com a transpiração, a mãe ou o pai deve orientar seu filho também em como proceder daqui para frente, porque até então, enquanto era infância, não precisava tanto de um desodorante, de um perfume diferente ali, e agora os cuidados são outros. Então introduza todas as orientações necessárias com a autoridade amorosa, com acolhimento, dando a margem de segurança que o filho precisa
durante esse início do processo da adolescência. A puberdade, ela é um momento importante, ímpar, para realmente ter ali um asseguramento de que tudo vai prosseguir de uma maneira muito tranquila. E as orientações e práticas educativas da mãe e também do pai, nesse sentido, vai fazer a diferença para que o filho não perceba que sua puberdade é um bicho de 7 cabeças e é apenas um momento, um início de suas transformações e de sua evolução, que, se depender de todo o direcionamento recebido, vai poder ser, sim, muito bem sucedida durante todo o processo da adolescência. Então, encerro aqui a primeira parte falando sobre puberdade, e no vídeo parte 2 você vai aprender um pouco mais sobre a pré-adolescência, o que acontece nesse contexto também. Se esse é um assunto importante para você, provavelmente será importante para outros pais também. Então compartilha com a sua lista de contatos, que certamente uma mãe ou outro pai vai gostar de conhecer também essa parte 1 dessa série de 3 vídeos. Não esquece de curtir e realmente estar engajado em todos os meus canais. Nos vemos na parte 2 dessa série de 3 vídeos. Seu filho é um diamante e você, pai e mãe, são os diamantes que lapidam diamante.